Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais uma aula dentro aqui de Direitos Humanos. Essa aqui é a quarta aula, a primeira parte da quarta aula, como a gente sempre faz, divide em duas partes para ficar mais, acho que fica melhor para você aproveitar, não fica aquela aula tão longa e para subir o vídeo também quando ele é muito longo, dá muito problema no YouTube em relação a isso. Não esqueça, deixa aí o teu curtir, o teu comentário, faça pergunta se você quiser. Inscreva-se no canal, fico bem agradecido se você fizer isso. Divulga essa iniciativa para a gente poder fazer chegar para mais gente isso daí, tá bom? Tem gente querendo estudar esse tipo de matéria, tá bom? Bom, a gente. Eu vou agora aqui compartilhar com vocês a tela para a gente já começar. Ah, Bom, não tem como apresentar a tela inteira por uma questão aqui de formatação aqui, tá? Mas enfim, vamos em frente. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco, continuar aqui sobre a teoria geral dos direitos humanos e vamos falar sobre algumas coisinhas ou sobre algumas situações mais polêmicas, tá? Então eu vou começar lembrando aqui para vocês esse aspecto, ó, cultura, identidade e multiculturalismo. Apesar da universalidade dos direitos humanos e da busca pela dignidade da pessoa humana, é difícil promover tal conceito em culturas diferentes. Assim, essa concepção universal dos direitos humanos costuma ser confrontada com aspectos identitários e culturais, que acabam desaguando numa espécie de relativismo cultural. A cultura de cada país seria um obstáculo, um entrave, ou no mínimo um desafio à validade de um mesmo grupo de direitos em todos os países. Então, há determinadas práticas, nós vamos ver aqui algumas hoje, que são claramente ofensivas aos direitos humanos, mas que são aspectos culturais, identitários, de costumes históricos de um determinado povo ou de uma determinada região, uma comunidade. Como lidar com isso frente a essa questão da universalidade dos direitos humanos? Aí é que está o desafio que a gente está conversando. Giovanni Sartori comenta que uma cultura pluralista implica una visión del mundo basada, en esencia, en la creencia de que la diferencia y no la semejanza, el disenso y no la unanimidad, el cambio y no la inmutabilidad contribuem a la buena vida. Bacana, o texto do Giovanni Sartori está em espanhol, mas acho que dá para entender, né? Que ele está colocando que a diferença, que o dissenso, que a não unanimidade e que a mudança e não a imutabilidade contribui para uma vida boa. Tá legal, mas na prática a gente tem desafios bem consideráveis em relação a isso. Então, contudo, na prática, essa valorização do dissenso, da diferença, podem trazer problemas de relevo para a vida social e para o respeito aos direitos humanos. Nós vamos, inclusive, hoje ainda ver algumas coisas relacionadas a isso. Aspecto central a definir é até que ponto o relativismo cultural pode justificar práticas internas de um Estado que, numa ótica internacional, são lesivas aos direitos humanos. Práticas de Estado e, às vezes, práticas, como eu coloquei, de comunidade. Né? Nós vamos ver isso ao longo aí dessa exposição. Qual o ponto de equilíbrio entre o respeito às particularidades culturais de cada país e os valores humanos universais defendidos pelos direitos humanos? Como é que se equilibra isso, né? Para não tornar também, vamos colocar assim, entre aspas, atropelar aquela aspecto local, regional, com uma coisa universal, né, mas ao mesmo tempo você proteger, né, valores que foram aceitos universalmente. Há práticas polêmicas e geradoras de discussões praticamente infindáveis, como a retirada do clitóris, circuncisão feminina ou mutilação genital feminina, MGF, vocês vão encontrar às vezes em doutrina falando MGF, de meninas adolescentes em algumas comunidades tribais, especialmente na África. Então veja, eu estou falando de retirada do clitóris. A gente aqui no Brasil não faz nem ideia do que seria isso, entendeu? Por que se defende essa retirada do clitóris? Para que a mulher não sinta prazer. É uma coisa bem brutal mesmo, é uma coisa bárbara. Mas é isso. Então, veja, a prática é tida como altamente ofensiva aos direitos humanos, mas, por outro lado, essas meninas não terão aceitação social e nem conseguirão se casar se não se submeterem a esse ritual. Além disso, observe-se também que essa retirada do clitóris é muitas vezes realizada sem uma asepsia adequada e sem um processo de anestesia apropriada, infligindo dor e sofrimento a essas meninas. Tem risco de morte, né, pessoal? Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês verem. Além de ser uma coisa do ponto de vista moral
uma coisa realmente de muito difícil aceitação. Puxa, existe uma prática cultural, e eu ainda vou trazer para vocês aqui uma lista para mostrar que não é uma coisa assim, puxa, tem uma tribo perdida lá na África, né, uma comunidade na Indonésia e tal. Não, vocês vão ver que vários países têm registro dessas práticas dentro da sua sociedade. Então, olha como é a dificuldade, né, de você reverter algo assim. Olha aqui a lista, ó. A prática da MGF, né, mutilação genital feminina, é comum em países da África, então eu coloquei até em ordem aqui, ó. Benin, Burkina Faso, Camarões, Chad, Costa do Marfim, Etiópia, Eritreia, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quênia, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Congo, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Tanzânia, Togo, Uganda, só o Djibouti que ficou fora aí da ordem alfabética. Oriente Médio, Egito, Omã, Iêmen, Emirados Árabes, comunidades de imigrantes em regiões áridas, ou seja, os imigrantes desses países se mudam para outros países e querem manter o hábito. Então, na Indonésia, Sri Lanka, Índia, Malásia, Pacífico, na Austrália, os australianos não têm como prática mutilação genital feminina, mas aí se mudam para lá pessoas desses países, formam uma comunidade e querem manter essa prática. Europa, obviamente que isso não existe originalmente na Inglaterra, na Holanda, na Suécia, França, Itália, mas repito, essas comunidades levam para lá. Mesma coisa Canadá e Estados Unidos. Eu trago aqui para vocês algumas imagens relacionadas a isso. Vejam, realmente, olha essa imagem aqui de baixo, né? A faca é uma faca de patê, né? Uma faca que você usaria para passar qualquer coisa no pão. Aqui em cima você vê uma gilete, essa gilete de fazer a barba. Se você olhar embaixo, há marcas de sangue no chão. Quer dizer que não é a primeira menina que estão fazendo isso, uma menina muito nova, né? A gente coloca pré-adolescente aqui também do lado, né? Talvez essa do lado aqui que está com chale e tal, talvez tenha, sei lá, 10 anos de idade. Essa menina negra aqui do lado, nossa, muito, deve ter, sei lá, 6, 7 anos, com muita benevolência, aí, né? Muito nova realmente. É isso, uma prática extremamente difícil, né, de ser aceita, especialmente por nós, mas nessa comunidade ou nessas comunidades é algo corriqueiro. Então, olha esse depoimento da Bishara Sheikh Hamo, que é da comunidade borana do Quênia. É um dos tipos de procedimentos médicos mais severos e não há higiene. Eles usam o mesmo instrumento cortante em todas as garotas. Há um buraco no chão e uma planta nesse buraco. Então eles amarraram as minhas pernas como um cabrito e esfregaram a planta em mim. E depois na próxima garota e na seguinte e na seguinte. Né, mostrando que é algo realmente, é, vamos dizer assim, chocante, né? Do ponto de vista de uma prática, como é que você vai aceitar isso? Mas em muitos locais existe isso, pratica-se isso, é uma realidade, não adianta a gente simplesmente negar, achar que é feio, ponto final. Precisamos lidar com essa realidade. Como é que você vai fazer em relação a isso? Há práticas cujo rechaçamento é ainda mais evidente, como o apedrejamento, a lapidação, tema tão polêmico quanto antigo. Se a gente lembrar, né, lá de Cristo, né, quando teve a sua caminhada aí na Terra, ele se depara com um caso de uma mulher adúltera e as pessoas estão com a pedra na mão, né? Que tem, inclusive tem uma passagem bem interessante porque tentam colocar Cristo numa espécie de uma polêmica, né, num paradoxo, né? Falando, bom, e aí, devemos apedrejar? Essa mulher é adúltera, porque o adultério é considerado um crime grave dentro do judaísmo, então quem comete adultério tem que morrer, apedrejado. Só que quem também existe uma outra regra que diz o seguinte: todos somos pecadores, e aquele que diz eu não sou pecador, ele comete blasfêmia, tem que ser morto também. Então, o que que Cristo fala? Ele devolve, né, aquele paradoxo e fala: olha, quem for livre de pecado, quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Cristo, se me permitem a observação, foi um excelente advogado, arrumou um argumento muito poderoso dentro da norma, dentro da regra judaica. E aí a pessoa que está com a pedra na mão fala, bom, e agora, apedrejo ou não? Né? Que se eu apedrejar, eu estou me colocando como não pecador. E estou pecando, também deveria ser morto. Fica aquele dilema, e acabam jogando as pedras no chão e deixam para lá. Na lei mosaica judaica, várias situações atraem a aplicação do apedrejamento, como pena, tais como manter relações sexuais com a mãe, madrasta ou enteada, né, uma espécie de um incesto, idolatria, necromancia, homossexualidade, bruxaria, adultério. Então, há várias situações que atrairiam a aplicação desse tipo de pena.
O Corão não prevê o apedrejamento, mas ainda assim adota-se essa pena baseada em interpretação a partir de relatos da vida de Maomé. Atualmente, apenas alguns países islâmicos adotam essa prática, tais como Emirados Árabes, Irã, Catar e Arábia Saudita. Então, eu trouxe aqui até algumas imagens. Essa imagem aqui do alto, por exemplo, né, com essa senhora, tal, com o rosto com sangue, tal, isso é uma coisa artística, tá, né, que foi montado. A de baixo também, que tem aqui essa mulher rodeada de pedras, também. Agora, aqui em cima, essa que tem várias pessoas em volta desse buraco, isso é real, né? Na verdade, como a gente vai ver, essa imagem que tem aqui abaixo, essas duas pessoas com pedras imensas para jogar nessa pessoa que está abaixada, não é verdade, porque faz parte do procedimento o uso de pedras que não sejam nem muito grandes nem muito pequenas. Existe um procedimento, digamos assim, jurídico, nós vamos ver agora. Então, uma pedra desse tamanho não daria, porque seria uma pedrada só, se pega na cabeça, a pessoa morre na hora. Então, não é aceito no procedimento. Então, o procedimento: um grupo de pessoas, normalmente os homens de uma comunidade, se reúnem em círculo em torno do condenado. Um buraco é cavado no chão. O condenado é enrolado em um pano, uma mortalha, né? 3. As pedras não devem ser muito grandes nem muito pequenas, como eu falei agora há pouco. Eu comentei sobre isso, né? E por fim aqui, ó, as mulheres são semi-enterradas até o nível do pescoço e homens na altura da cintura. Um juiz escolhido pelo júri e pelo povo dá início ao ritual apedrejamento de fato, seguido pelos integrantes do júri e depois pelo povo. Também um procedimento bárbaro, né? Extremo, violento, cruel, mas que ainda vigora em muitos países, como a gente viu. E nós vamos dar prosseguimento nisso, vamos ver um caso concreto de apedrejamento que aconteceu não faz muito tempo. Não aconteceu apedrejamento, mas quase. Agora nós vamos dar uma parada para a gente continuar na segunda parte dessa aula, ok? Obrigado até aqui, pessoal, e a gente se vê. Não esqueça, hein? Dá o teu curtir, teu comentário, faz pergunta, ativa e se inscreve no canal para dar essa força para a gente. Pessoal, um abraço, até a próxima. Valeu!